Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Tiago, capítulo 3, versos de 1 até 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não somente põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar em água doce. Nós começamos na semana passada uma série que são 3 mensagens: pensamentos, palavras e atos. Este tema surgiu baseado na Confissão de Fé, capítulo 33, e nós estudamos que nesse primeiro tópico da Confissão de Fé, no capítulo 33, que fala sobre o juízo final, nós estudamos ali como diz: Deus já determinou um dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos. E nós vamos encontrar passagens bíblicas que falam a respeito do juízo final e falam exatamente sobre isso, sobre nós prestarmos conta da nossa vida. Explicamos que como salvos, como crentes, nós somos justificados, mas isso não significa que nós vamos deixar de passar por esse dia do julgamento, do juízo. Seremos absolvidos, mas não porque nós somos bonzinhos, ou porque nós, com as nossas obras, vencemos o mal, mas porque Cristo venceu por nós. Mas eu fico pensando, se nós vamos passar por esse momento, que seremos assim julgados, ou que será
expostos os nossos pensamentos, as nossas palavras e atos. Como cristãos, nós, depois de conhecer a Cristo, depois de conhecer o caminho verdadeiro, a nossa vida, ela não se torna perfeita, mas nós aprendemos que nós buscamos mais andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que vigiar, não é? Vigiar, orar, para que não entremos em tentação, para que não estejamos caindo em pecado, e muito mais, não só por nos salvar, porque isso nós já somos salvos, mas como cristãos, nós devemos buscar uma vida de santificação para que sejamos testemunha de Cristo e outras pessoas, vendo as nossas vidas, vendo as nossas atitudes, vão passar a seguir a Cristo. Porque nós não podemos simplesmente viver de qualquer forma. Nosso pensamento não pode ser igual ao pensamento do ímpio. Pensamento, como eu falei a semana passada, a gente não consegue detectar. Mas as nossas palavras são detectáveis. Nossas palavras não podem ser como o ímpio. O que nós falamos, uma língua que causa dano, uma língua mentirosa, uma língua cheia de maldades. Os nossos atos não podem ser como os atos dos ímpios. Nós devemos buscar andar no caminho do Senhor. Então, por esse momento, por esse motivo, nós começamos a falar na semana passada sobre os pensamentos, que às vezes a gente preocupa muito com os atos, um pouco menos com a língua com que falamos, que é só falei, não fiz nada, e com os pensamentos menos ainda, né? Quem está vendo? Errado, ao contrário nós devemos pensar. Acho que um peso maior é no que nós pensamos, porque os nossos pensamentos, eles vão se transformar em palavras, a boca fala, porque o coração está cheio, e aquilo que nós pensamos, nós estamos arquitetando algo que um dia pode se tornar uma atitude, um ato. Falando na questão negativa, na questão ruim. Então, irmãos, nós precisamos cuidar disso. E hoje nós separamos esse texto que é tão especial, é uma chamada de atenção para nós, não é uma mensagem para uma pessoa direcionada, é uma mensagem para todos. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje não é para atingir um, está atingindo todo mundo, porque todo mundo peca, erra nesse sentido. Mas é uma mensagem séria, importante, e que deve ser algo que fique no nosso radar. Quando você vai fazer uma prova, você não estuda o que vai passar nessa prova. Aí você se prepara para aquilo. Nós vamos passar por uma grande prova, por um dia do juízo. O que nós precisamos estudar? Nós precisamos nos preparar os nossos pensamentos, precisamos cuidar com as nossas palavras, os nossos atos. Falando em palavras, eu acho que seria mais fácil controlar a palavra do que o pensamento, porque às vezes o pensamento, de repente, vem. Para controlar as palavras, o que basta fazer? Cerrar a porta dos lábios. Você já viu aquela pessoa que vai no julgamento e ali ela não é obrigada a produzir provas contra ela mesma? E o que ela faz? Mantém o meu direito de permanecer calado. Ó, uma boa ideia. Não fala mais daqui até o dia do juízo, que você não vai errar, né? Vai pecar. Mas essa ideia não é tão boa, não. O mais importante é, pense no que você vai falar, cuidado com o que você vai falar, fale coisas boas, palavras boas, daqui em diante. Vai errar? Vai, mas não erre achando que está certo. Eu falei mesmo. Se não foi bom, era bom que não tivesse falado. Iremos prestar conta de cada palavra, é muito sério isso. Então, que as nossas palavras sejam boas, talvez poucas palavras. Talvez a gente precisa aprender a usar o direito de permanecer calado. Parece que a gente tem que falar, está numa roda, alguém começa a fazer uma fofoca, você já fica, eu já sei o que eu falo, né? Mantenha o seu direito de permanecer calado, se possível saia da roda, se afaste, e assim por diante. O texto, aqui então nós vamos passar
alguns versículos, primeiro um pouco mais devagar, depois a gente vai a alguns versículos mais rapidamente. Meus irmãos, Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que, havendo de receber maior juízo. Então ele já começa dizendo, quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. O conhecimento é responsabilidade. E quanto mais nós temos, vamos dizer, um cargo, ou somos os religiosos, ou somos cristãos, mais responsabilidades nós temos. Porque se nós conhecemos a palavra, a verdade, nós temos responsabilidade sobre isso. Tiago também fala, no verso 26, Tiago 1, 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Então o próprio Tiago diz, você se diz religioso, mas a sua língua, ela não tem freios, você não é religioso. O falso religioso, é uma característica do falso religioso, aquele que se diz religioso, mas com as palavras professa não ter fé nenhuma, não ter conhecimento nenhum de Deus, pelo que fala, pelo que diz, pela maldade das suas palavras, às vezes perseguindo, às vezes agindo mal, às vezes, como nós falamos, com palavras maldosas. A palavra, ela é como uma flecha, não tem volta. Quantas vezes a gente já falou uma coisa e falou, poxa, se eu pudesse voltar, naquele dia, naquela hora, tirar aquela palavra, posso tirar, né? É igual no WhatsApp lá, né? Escreve aí depois de repente apaguei. Vai ficar escrito, né? Foi apagada, mensagem apagada. Ou editei. Não dá para editar, não dá para apagar, falou? Está falado. E olha que como é sério. A palavra não volta, e como uma flecha, nem sempre toma a direção que nós imaginamos. Você fala uma coisa, às vezes o poder daquilo ali vira outra coisa. Falando em poder, uma palavra, nós estamos falando de palavras mal, palavras más, palavras malditas, tem poder destruidor que nós também não imaginamos e não pensamos. Aí a gente fala, mas eu não quis ofender. Mas ofendeu. E se alguém tivesse te falado a mesma coisa, você ficaria ofendido. Provavelmente. Eu não quis dizer isso. Mas disse, ou o outro entendeu assim. A comunicação é um negócio complicado. Às vezes eu estou pregando aqui e eu fico pensando, será que eu estou comunicando aquilo que realmente eu estou pensando? Porque talvez por nossas palavras há um ensino, mas às vezes a gente fala uma coisa tentando comunicar outra. Até me enrolei, tá vendo? Vocês estão entendendo? Às vezes você fala uma coisa, na sua cabeça está comunicando uma coisa. Mas, na verdade, as suas palavras não querem dizer aquilo que você pensa que disse. Isso acontece muito, está falando de WhatsApp, de rede social, disso, acontece muito na questão escrita. Eu tenho dificuldade com questão escrita, porque a interpretação de algo escrito, ela é complicada. Você fala, tá bom. Aí a pessoa lá entendeu, olha, ele gostou. Ou o outro falou, tá bom, tá vendo? Tá com má vontade. Tá bom. Então, é a interpretação da palavra, aí tem a entonação da palavra, aí tem o olhar de quem fala, Tem uma série de coisas. Comunicação não é fácil. E nós entendemos que isso é um problema muito sério. Tem pessoas que ficaram tristes, decepcionadas, desanimadas por palavras que nós falamos. E a gente fica triste com isso também. A gente não quer ofender ninguém. Mas muitas vezes a gente ofende. Palavras precisam ser ditas. Isso aqui tem que ficar claro. Eu não estou pregando aqui que a gente não deve falar, que a gente não deve revidar. Às vezes você não gosta de uma coisa, tem que falar, eu não gosto disso. Não concorda com uma coisa? Pode falar que não concorda. Mas tem um texto que elimina muito esse problema, que é Efésios 4,15. Paulo escreveu, falando a verdade em amor. Todo mundo sabe quando você está falando a verdade em amor, ou quando você está falando a verdade, muitas vezes para
afetar. É claro que a gente está vivendo num mundo muito sensível hoje, que a verdade está doendo, né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas se houver qualquer dificuldade de comunicação em relação a uma palavra sincera, a uma palavra verdadeira, olha, eu não gostei disso, não deve ser assim, se a pessoa ficar ofendida, aí ela realmente está errada, porque ela deveria entender que você está a favor da verdade. Então a gente não pode ser daquilo, como acho que foi uma quarta-feira que eu falei, né? Eu gosto disso. Aí a pessoa olha assim, mas se você não gostar, eu posso gostar de outra coisa também. Ou seja, a pessoa quer agradar o outro. Ela não tem verdade mais em si. Ela quer fazer o que o outro se agrade. Então não é isso. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Perfeito varão. Nosso desejo, muitas vezes, é alcançar a perfeição. Aqui um exemplo. Quer alcançar a perfeição? Não tropece no falar. Como a gente vai adiante? Quando a gente sabe comunicar. Muita gente perde emprego porque falou coisa que não devia. Muitas vezes, a gente, por não ter uma boa fala, a gente não consegue expressar, ou às vezes a gente fala coisas que vão contra nós mesmos. E até essa questão de falar mal, né? Quando você fala mal de alguém, ou quando nós falamos mal de alguém, o primeiro prejudicado, ou o maior prejudicado, somos nós mesmos. Porque nós estamos, muitas vezes, jogando contra nós. Não tropeçar no falar. Mas é difícil, né, irmãos? Nossa língua é grande, difícil não tropeçar nela, né? De repente você dá umas tropecinhas, é bem grande. Como que a gente faz para não tropeçar na língua? Põe para dentro e fecha a boca, mais uma vez. Muitas situações nós precisamos fazer isso. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A primeira comparação, aqui nós temos algumas comparações. A primeira comparação é freio na boca de cavalos. Um animal forte, um animal difícil, né, de ser controlado. Mas ele é controlado quando ele é selado, quando se põe o freio na sua boca. Ele faz essa comparação, que se nós controlarmos a nossa vida, nós estamos demonstrando domínio próprio tão grande que nós vamos conseguir dominar outras coisas, controlar outras coisas. Então, às vezes você está tentando controlar alguma coisa ou outra, um exercício bom é, controle a sua língua, e você vai perceber que você vai aprender a ter domínio próprio. Quer um exemplo de como a gente fala demais, fala coisa que não devia, fala coisa errada? Ninguém de nós suportaria gravar um dia inteiro, tudo que você fala. Você põe um gravador aqui assim do lado e sai, tudo que você fala vai ser gravado. Aí no outro dia, escuta, nenhum de nós suportaria, nem nós mesmos suportaríamos nós mesmos. Porque nós falamos muitas coisas boas, mas também às vezes nós falamos coisas difíceis. E aí entra na questão familiar, né? Quantas coisas difíceis a gente fala na nossa casa, parece, aqui eu estou sem filtro. Às vezes eu falo alguma coisa, né, e em casa, para a Nádia, aí eu penso, mas para você eu posso falar, né? Mas não posso falar para ninguém. Porque se não é bom, não tem que ser falado. A questão de adjetivos, quantos rótulos a gente põe nas pessoas? Você já viu quando você encontra com alguém? E aí começa a falar com fulano, aquele fulano, aquele que é burrão, aquele que é mole, aquele que não sei o quê. Olha, eu não quero nem saber que rótulo que eu tenho, viu? Por favor, pelo amor de Deus. Mas a gente deve ter, né? Alguns. E cada um tem, né? Aquela chata. Pô, peraí, você está definindo a vida de uma pessoa por uma palavra tão pejorativa assim? Será que não tem nada de mais, nada de melhor? E Tiago fala, Tiago lá no Sermão do Monte fala também a respeito disso, na questão do falar, né? E quando a gente coloca esse tipo de adjetivo, porque a gente vai diminuir uma pessoa, e tem poder, viu, irmãos? Tem poder. Às vezes a gente não quer indicar uma pessoa para um trabalho, porque a gente
tem uma certa dificuldade, mas às vezes a gente consegue fazer uma pessoa perder emprego, só pelas coisas que nós falamos. A pessoa perder um serviço, e etc, etc, etc. Versículo 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O exemplo do leme do navio. Aquele navio enorme, né? É claro que quando o navio é muito grande, tem um leme grande, mas proporcionalmente ao tamanho do navio, é pequeniníssimo. E esse vai fazer com que esse navio possa desviar das rochas, vai fazer com que esse navio siga no caminho certo. E é a comparação com a nossa língua. O que nós falamos tem poder de dirigir a nossa vida e a vida de outras pessoas. Por isso que eu sempre digo que a gente precisa entender que devemos elogiar mais as outras pessoas, que devemos incentivar as pessoas e não desanimar as pessoas. Hoje, na mensagem da classe dos adultos, estava falando sobre o livro de Esdras, quando eles começaram a reconstruir lá os muros do templo, lá, as pessoas que moravam naquele lugar não queriam que fosse reconstruído. E eles, lá diz que eles pagaram pessoas para desanimar o povo. Diariamente essas pessoas iam lá para desanimar o povo. E aí eu citei exemplo, que às vezes alguém na nossa cidade resolve fazer um empreendimento, construir um prédio, fazer uma coisa. Diariamente tem alguém que vai desanimar e falar, não vai dar certo. Na nossa cidade não vai para frente. Eu vou abrir um negócio e tal. Mas já tem demais aqui. Então, nós percebemos que nós não devemos fazer isso. Se nós não gostamos, nós não queremos ouvir isso, não devemos fazer isso. A língua tem poder, e o que nós falamos, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos assim ajudar a nós mesmos. 5-8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago devia estar bravo aqui, não? Passou por alguns problemas. Mas ele não está falando em verdade. Ele não está aumentando. Nós sabemos muito bem. Aqui, há outra comparação. Da língua como uma fagulha que põe em brasas uma selva. Poder destrutivo. Ela pode construir, mas ela pode destruir. E aqui uma fagulha, é muito, muito claro isso. Um pedacinho lá de cigarro pode pôr fogo numa floresta inteira. Ou numa ilha inteira, acabando ali com aquela população. Sério? E ele faz essa comparação com a língua, com algo que a gente fala. Eu disse há pouco que as palavras são muito complicadas, mas o que nós falamos pode destruir um relacionamento, pode destruir uma alegria de alguém que está querendo participar da igreja. Às vezes a pessoa começa a participar da igreja por algo que a gente fala, essa pessoa desanima, e assim por diante. Falamos que a palavra é como flecha, é exatamente essa ideia, de tomar um destino e de atingir, causando mal. Aqui fala que contamina o corpo inteiro, contamina tudo. Ela vai crescendo e vai destruindo muitas coisas. Aqui também fala que é impossível domar. Por isso que nós precisamos nos esforçar mais, porque não é fácil. Essas mensagens que nós ouvimos sobre coisas que nós sabemos, às vezes nós ficamos incomodados, né? Ouvir sobre família, ouvir sobre a questão dos relacionamentos. Ficamos incomodados por quê?
Porque aí você ouve e você fala, eu sei. Mas nós temos dificuldades. Mas o quanto a gente está lutando para praticar? Porque tem coisas que a gente sabe que a gente não, também desistiu. Não podemos desistir. Cuidado com as nossas palavras. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Então é um problema muito sério. E aqui a parte final, se alguém já está com sono, vamos acordar que é a parte final. Aqui vai falar sobre o problema da incoerência. E uma das coisas que a gente realmente percebe sobre a língua é o problema da incoerência. Você já viu uma pessoa que acabou de falar bem de alguém ou de alguma coisa aqui, aí vem para cá e começa a falar, ih, é horrível também. É aquela pessoa, não vale nada. A palavra incoerente. E às vezes essa pessoa realmente ela não tem uma definição de nada. A definição dela é aquele momento. É daquela situação ali. É o chamado tagarela, né? Que fala, é o tal do falar pelos cotovelos, né? Aqui diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Tem muita coisa aqui, né, irmãos? Mas a questão aqui que a gente vê bem claramente é, com ela bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos os homens. Com ela bendizemos ao Senhor. Quantas vezes já aconteceu? A gente vir aqui à noite, cantamos, levantamos as nossas mãos, bendizemos ao Senhor. Não precisa dar muitos passos não, às vezes na porta da igreja, já com a mesma língua que acabamos de adorar a Deus, amaldiçoamos os homens, falamos contra alguém, falamos o que não é conveniente. Pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? A resposta aqui é um problema, porque não pode. E a gente volta lá no começo. Se a gente não busca controlar os nossos pensamentos, as nossas línguas, os nossos atos, nós talvez estejamos numa falsa segurança de salvação, porque se nós realmente somos filhos de Deus, nós temos que apresentar-nos como filhos de Deus, os frutos de filhos de Deus, e nós temos que lutar por isso, no sentido de buscar a Deus. Figos, figueira, uvas, oliveira, crente, produz frutos, fala coisas boas. Para a nossa conclusão, precisamos nos atentar para a necessidade de cuidar da língua. Esse texto aqui é para a gente concluir. Conhece esse texto? Vocês já perceberam que esse texto fala de quantas coisas? 6. 3 delas são a língua. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª abomina. A 7ª que o Senhor abomina é a língua também. Olha lá, vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, sua alma abomina. Olhos altivos, orgulho. Língua mentirosa, mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, violência. Coração que trama projetos iníquos, os maus pensamentos da semana passada. Pés que se apressam a correr para o mal, atitudes, são um tema da próxima semana. Testemunha falsa que profere mentiras, língua. Você profere mentira com a língua. E por último,
o que semeia contendas entre os irmãos. Esse é o que o Senhor abomina. A gente podia ter só lido esse texto, estudado esse texto e terminado a mensagem já. Não precisava nem ler Tiago, né, irmãos? Olha que responsabilidade, irmãos. Nossa. Você está ciente dessa responsabilidade? Não é eu que estou falando, não é uma mensagem. É o que a Bíblia nos ensina. A nossa oração deve ser: Senhor Deus, vigie a porta dos meus lábios. Senhor Deus, me abençoe. Porque essa palavra, a nossa língua que nós falamos, pode abençoar muita gente. Nós conhecemos coisas boas, precisamos falar de coisas boas. Não precisamos ficar presos a assuntos que não levam a nada. Há polêmicas que só trazem tristeza para o nosso coração. Deixe essas coisas de lado. Fale das coisas boas. Busque a Deus, elogie o seu irmão. Não gaste tempo só lembrando dos defeitos de alguém. Não é possível que esse ser não tenha uma qualidade, né? Então, busque lembrar, falar de coisas boas do seu irmão. Sabei, irmãos, que essas coisas, Tiago 1,19, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Muitas coisas que nós falamos errado é porque nós não ouvimos. A pessoa levanta, por favor, eu já sei o que aconteceu. Blá, 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 blá. Espera aí, sabe o quê? Só porque eu falei, levantou o dedo? Espera eu falar até o fim, o indivíduo mortal? Não esperamos. Ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu coloquei ali 2 pontos para a gente ir com eles para casa na mente, sem esquecer lá o Provérbios 6, 16 a 19. Primeiro, não se deixe abater pelas palavras maldosas, por palavras. Talvez você está ferido hoje por alguma coisa que alguém te disse, alguém falou. Às vezes dói. Às vezes a gente está sensível demais, né? A pessoa falou alguma coisa que não foi tão grande. Mas eu sei que dói. Se dói, eu sei que é ruim. Mas coloque diante de Deus, peça para que Deus tire essa coisa ruim do seu coração. Alguém falou alguma coisa, se desespere por isso. Estou falando algo muito sério, irmãos, que tem gente que depois de ouvir certas palavras de alguém, comete suicídio. Ou toma uma decisão errada na vida. Acho que eu já contei aqui uma vez que o meu tio, é um tio bem distante, já faleceu, a minha tia também já faleceu. Ele, conversando com a minha tia, ele falou: olha, você não vai cortar o cabelo, não vai pintar o cabelo, alguma coisa assim. Aí ela, para ofendê-lo, ficou tanta raiva dele, e falou: tá bom, não vou cortar o cabelo. Ela comprou um maço de cigarro, uma carteira de cigarro, e começou a fumar naquele dia, para ofender o marido. Morreu fumando, não sei se foi de fumar. Então, às vezes uma palavra que você podia deixar de lado. Eu poderia dar vários exemplos, né? Lembro de um outro exemplo de uma senhora lá que na verdade, ela era jovem no dia, né? Olhou para o marido assim, que ele estava lavando a louça, e falou: lava direito essa louça, não sei o quê, você lava a louça tudo mal lavada. O que aconteceu a partir daquele dia? Ele nunca mais lavou louça. É ruim, não? Ficasse quieta, dona Maria, porque não é melhor. Não estou dando razão para o homem, não. Mas, às vezes, algumas coisas que a gente podia evitar. Mas não se deixe abater pelas palavras maldosas. E o segundo é: use a língua para bem dizer e não para maldizer, não para agredir, não para espalhar mentiras. Né? Que nós possamos crescer na graça, sejamos cada vez mais perfeitos. Lembra disso também, ó. Quer ser perfeito? Não tropece no falar. A pessoa vai começar a te admirar. Fala: poxa, aquela pessoa lá, ó, ela é perfeita. E como a gente tem exemplo disso, né, de pessoas que a gente fala, elogia, porque a gente nunca viu aquela pessoa maldizendo, aquela pessoa falando mal do outro, aquela pessoa, digamos assim, desanimada, sempre com palavras boas, sempre trazendo o bem. Você fala: essa pessoa é boa.
Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que nós possamos entender a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo tempo que nós podemos aqui estudar mais uma vez. Que o Senhor Deus esteja aplicando essa palavra, ó Deus, nossos corações, trazendo em nós, ó Pai, essa certeza de que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos. Nós precisamos, ó Pai, viver como um cristão, ó Deus. Nós temos essa graça de ser chamados filhos de Deus, filhos do Senhor, e que nós possamos realmente ser parecidos com Jesus, andar nos caminhos de Jesus, tomar o jugo que Jesus nos dá, ó Deus, esse fardo leve que nos vai levar para os melhores caminhos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, nos ajude, nos abençoe, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.